Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa tarde. Vamos dar início à sessão solene de colação de grau dos formandos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ou ICMC, da Universidade de São Paulo, dos cursos de Bacharelado em Matemática, Bacharelado em Matemática Aplicada e Computação Científica e Licenciatura em Matemática. Para compor a mesa de honra, convidamos professora Kalinka Regina Lucas Jaquier Castelo Branco, vice-diretora do ICMC. Professora Sarita Mazini Bruschi, presidente da Comissão de Graduação. Professor Francisco Aparecido Rodrigues, patrono da turma de formandos. Professora Marina Andretta, paraninfa dos bacharelandos em Matemática Aplicada e Computação Científica. Professora Renata Cristina Jeromel Meneghetti, paraninfa dos licenciandos em Matemática, coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática e representando, neste ato, a coordenação do curso de Bacharelado em Matemática. Integram a mesa de honra estendida as seguintes autoridades: professora Franklina Maria Bragion de Toledo, professora homenageada pelos bacharelandos em Matemática Aplicada e Computação Científica. Professora Adriana do Carmo Belotti, professora homenageada pelos licenciandos em Matemática. Senhora Luana Rufino de Souza, funcionária homenageada pela turma de formandos. Professor Elias Salomão Elou Neto, coordenador do curso de Bacharelado em Matemática Aplicada e Computação Científica. Anunciamos a abertura dos trabalhos pela professora Kalinka Regina Lucas Jaquier Castelo Branco. Olá, boa tarde a todos. Como presidente desta solenidade e representando o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, declaro aberta a sessão solene de colação de grau dos formandos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Anunciamos a entrada dos formandos. Convidamos a representante dos formandos, Sabrina Teodora Alberto da Silva, para proferir o compromisso. Solicito aos formandos que fiquem em pé, estendam o braço direito e repitam depois de mim. Ao receber o grau que me confere, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo
Prometo dedicar-me com toda a probidade ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e trabalhar pela valorização da cultura no Brasil. Neste momento, a professora Kalinka Regina Lucas Jaquier Castelo Branco irá conferir o grau aos formandos do ICMC. Eu, Kalinka Regina Lucas Jaquier Castelo Branco, vice-diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, usando das atribuições que me concede o regulamento em vigor, confiro-lhe os graus de bacharelado em matemática, bacharel em matemática aplicada e computação científica e licenciado em matemática. Convidamos todos a sentarem-se. Chamamos a professora Marina Andretta para fazer a entrega dos certificados aos formandos. Beatriz Martins Bassi. Guilherme Oliveira Chirobim. Marcelo Enginoda. Maria Tereza Petano Cardoso. Sara Lopes Linda Feitosa. Tiago Ferreira. Vinícius Teixeira de Carvalho Freitas. Wallison Adrian de Oliveira. Convidamos o professor Francisco Aparecido Rodrigues, patrono da turma de formandos, para receber a homenagem e proferir algumas palavras. Bom, primeiramente eu queria agradecer pela homenagem, fico muito feliz, é a primeira vez que eu sou patrono, na verdade, então é um grande reconhecimento, isso mostra que vocês aproveitaram o meu curso, que vocês conseguiram aprender comigo, e isso me deixa bastante feliz. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, para servir de algumas lições que a gente aprende ao longo da vida, que talvez sirva para vocês também. Porque um lado bom da gente envelhecer é que a gente acumula experiência, a experiência pode ser passada para os mais jovens, né? Então, por exemplo, quando eu era criança, eu não sabia muito bem que carreira seguir, certo? Mas a única coisa que fazia com me destacasse era estudar. Então, eu não era bom em esporte, não era bom em qualquer outras atividades, a única coisa que eu sabia fazer era estudar. Isso fazia com que, de certa forma, eu me sentisse importante, certo? E a gente sabe que sentir importante é algo extremamente fundamental, porque quem assistiu, por exemplo, aquele filme
Lego Movie ou Matrix sabe que sentir especial é importante, mesmo que você não seja especial, certo? Então, isso é extremamente incentivante, certo? Então, o que mais me guiou ao longo da minha carreira foi o incentivo dos professores. Então, o que acontecia? Eu ia bem, os professores me incentivavam, e eu achava que aquilo um dia ia me ajudar a seguir alguma carreira, certo? E aí uma carreira que eu tinha pensado era ser, por exemplo, cientista. Eu não tinha a menor ideia do que era ser cientista, porque na minha família ninguém tinha cursado um curso universitário, eu estudava em escola pública, acho que muitos de vocês passaram por isso. Meu pai e minha mãe tinham estudado no máximo até a 5ª série, então, na verdade, eu não tinha nenhum tipo de exemplo além dos meus professores. Então, embora fosse algo extremamente remoto, eu ia tentar seguir esse caminho. Bom, mas aí, como era um sonho que eu não tinha a menor ideia como realizar, o que eu fiz? Fui tentar fazer um passo de cada vez. Então, por exemplo, quando eu tinha 14 anos, eu sabia que uma hora eu ia ter que trabalhar, então eu entrei no Senai de Araraquara e comecei a fazer um curso de mecânica. Não tinha nada a ver com o que eu queria, mas pelo menos eu não seria desempregado, certo? Então, o que aconteceu? Eu tentei aproveitar o máximo que eu pudesse do curso. Eu não era um dos melhores mecânicos da turma, mas eu tentava fazer o máximo possível. Bom, na verdade, o lado bom de ter estudado no Senai é que os professores eram altamente qualificados, e foi a primeira vez que um professor chegou para mim e falou: não, você vai bem nas disciplinas, então você tem que fazer faculdade, você não tem que ficar só como mecânico. Aí eu pensei, puxa, pelo menos parece que eu vou ter alguma chance. Bom, aí qual que era o meu plano? Meu plano era me formar, trabalhar, e depois fazer um curso noturno, por exemplo, e aí tentar fazer alguma faculdade particular, uma coisa assim, não tinha muita opção. Bom, mas aí, quando eu lembro dessa época, uma primeira lição que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: é importante a gente aprender a gostar do que a gente faz. Nem que a gente está longe, às vezes, do sonho, às vezes, por exemplo, eu quero ser um empresário, eu quero ter minha própria empresa, eu quero ser, por exemplo, alguém que vai ganhar prêmios internacionais, eu posso sonhar muito grande, mas até isso acontecer, o melhor fazer é a gente aprender a gostar do que a gente faz, certo? Então, por exemplo, eu sabia que eu não queria ser mecânico pro resto da vida, mas enquanto eu fosse mecânico, eu ia aproveitar. Então, assim, aproveitem, tentem aproveitar ao máximo as experiências que vocês vão ter. Então, agora vocês estão se formando, alguns de vocês vão trabalhar já em alguma carreira que vocês queiram, outros não, mas não desistam. E enquanto você não faz aquilo que você sonha, aproveite, certo? Porque senão a gente acaba sofrendo antecipadamente, tá? Bom, mas aí o que aconteceu? Eu terminei o curso do Senai, e, para o meu espanto, eu não consegui emprego, certo? Então, embora eu tenha saído muito bem nas disciplinas, eu fui um dos únicos alunos que não arrumei emprego. Então, fiz várias entrevistas, fui em várias empresas, mas todos achavam que eu não era um bom mecânico, então eles achavam que eu era muito acadêmico, e olhava para mim e falava, não vai dar certo, certo? Então, por exemplo, da última vez que eu fiz o processo seletivo, tinha 2 vagas para 3 alunos, eu fui o único que não foi escolhido. Então, não teve o que fazer, certo? Mas é aquela coisa, a gente tem que ver que às vezes nem sempre o que a gente quer é o melhor para a gente, né? Então, acabei desistindo, mas aí o que aconteceu? Como eu saí bem nas disciplinas do Senai, eu acabei recebendo um prêmio em dinheiro, aí eu peguei esse prêmio e apliquei num curso de computação. Aí fui lá, fiz um curso de computação, e aí realmente eu achei que eu gostava de mecânico, mas eu gostava mais de computação. Aí o que aconteceu? Aí eu terminei o curso de computação, consegui um emprego, fui trabalhar lá no jornal de Araraquara, trabalhava com diagramação, então eu montava o jornal, e eu trabalhava sempre das 4 às 11 da noite, de manhã eu fazia cursinho. Aí peguei aquele salário que eu recebia, apliquei no cursinho, e aí consegui entrar na USP. Então, o que aconteceu? Aí eu tinha uma chance de fazer uma faculdade, né? Tá? Então, o mais interessante disso tudo é que quando eu passei na USP, em vez de eu ficar feliz, eu fiquei extremamente apreensivo. Por quê? Porque eu tinha um emprego que recebia um salário, eu poderia seguir naquele emprego, poderia continuar, mas aí eu ia mudar totalmente, eu ia vir para a USP, eu não sabia nem onde ficava a USP, quando eu cheguei na USP eu tive que pedir ajuda para saber onde que era, porque eu não sabia onde era. Aí eu vim para a USP, não tinha salário, não tinha nada, mas enfim, acabei arriscando, certo? Então aqui mais uma lição que eu deixo para vocês, que é o seguinte, às vezes, para a gente alcançar o que a gente quer, a gente tem que sair da zona de conforto. Então, às vezes, a gente tem um bom emprego, a gente tem uma boa vida, mas se você realmente quiser, você vai ter que arriscar e não tem muito o que fazer, né? Tá? E aí, claro, a gente sente medo, insegurança, mas isso faz parte. Bom, mas aí comecei na USP, e aí no começo vi que não ia ser fácil, certo? Então fui fazer física, não era um curso trivial, era bastante pesado,
E talvez o que mais me desanimava, e talvez desanima vocês, é que tinha muita matéria para pouco tempo, né? Então era aquela coisa, como se você estivesse com fome, te dão um banquete, mas fala assim, ó, você tem 2 minutos para comer, então você não vai aproveitar nada, certo? Então acaba, mas não tem muito. Aí depois eu entendi que não tinha muito o que fazer, né? Tá? Bom, foi assim até o final do curso, eu consegui me formar, e apenas 4 se formaram de 40, então não foi fácil. Bom, mas aí, a sensação que eu tinha quando eu terminei, talvez vocês tenham, é que a gente não sabe muita coisa. Então, por exemplo, quando eu terminei o curso, aí eu olhei, puxa vida, eu aprendi eletromagnetismo, mecânica quântica, aprendi um monte de coisa, aí eu olhei e falei, puxa, mas eu não sei direito as disciplinas. E aí a gente tem aquela sensação de que a gente não sabe nada, certo? Então, assim, isso, por um lado, está correto, por outro não. Por um lado, está correto porque o conhecimento é infinito, então a gente vai ter que aprender muito ainda para saber alguma coisa. Só que, por outro lado, quando vocês entraram aqui, há uns 4, 5 anos, vocês sabiam o que era derivada, integral, inferência estatística, rede neural, que mais? Álgebra linear, não sabiam nada disso. E hoje vocês sabem. Então quer dizer que vocês aprenderam. Certo? Então quer dizer, esse sentimento que a gente fala que é a síndrome de impostor, né, ela, na verdade, ocorre com quem sabe. Quem não sabe, acha que sabe tudo. É assim que funciona. Né? Tá? Então saibam que vocês estão preparados para o trabalho, para o mercado, ou para quem fazer pós-graduação, vocês estão bem preparados. Tá? Bom, e outra coisa importante é que agora que vocês finalizaram o curso de vocês, então agora vocês têm a chance de fazer o quê? Vocês construíram uma parede, essa parede está cheia de buracos, e agora vocês podem tampar esse buraco, certo? Então, assim, não parem de estudar. Então, continuem estudando, façam MBA, façam mestrado, façam doutorado, façam especialização. Se eu não quiser nunca mais pisar na USP, porque eu fiquei traumatizado, faça algum curso online, tem o Coursera, tem vídeo na internet, tem livro. Então, não para de estudar, esse é o ponto. Porque você parar, vocês vão ficar parados no tempo, certo? Então, assim, vocês se formaram em cursos excelentes, vocês estão na melhor universidade do país, vocês têm que continuar se aprimorando, tá? Então, não tem muita saída. E o lado bom é o seguinte, quando você pegar, por exemplo, um livro, sei lá, de álgebra linear, e você começar a folhear, e você vê que você entende, isso dá uma grande felicidade, porque fala, puxa vida, olha só, eu sei tudo isso. Isso aí é legal fazer isso. Então, eu sugiro que vocês façam, tá? Então, assim, não parem, tá? E nunca deixem de aprender. Bom, agora falando como que eu me tornei professor, não foi nada planejado, tá? Então, por exemplo, eu estava aqui fazendo física, não tinha bolsa ainda, então precisava me manter, não tinha como, né? Porque minha mãe também não tinha muitos recursos. E aí eu viajava todo dia de Araraquara para cá e voltava, então eu viajava mais ou menos 100 km por dia, então dava umas 3 horas no ônibus, então não era muito legal. Mas aí, quando eu estava no 2º ano, eu recebi uma proposta para trabalhar num cursinho, né? Bom, aí eu precisava do dinheiro. Mas aí a diretora falou assim, bom, a turma é uma turma de mais de 90 alunos e alguns alunos gostam de trazer exercícios inéditos para desafiar o professor. Aí eu olhei, puxa, eu não gosto de falar em público. Trazer um exercício que você não está preparado, então, quer dizer, era um filme de terror, né? Então, quer dizer, não tinha muito o que fazer, né? Aí, quer dizer, eu falei, bom, o pior das hipóteses é eu passar vergonha, né? Então, paciência. Aí eu peguei, encarei a turma era mais ou menos isso daqui, chegava até o final, nem chegava ao final. Aí não deu outra, né? Na segunda aula, o aluno trouxe lá um exercício que não tinha na apostila, aí eu olhei o exercício, não sabia resolver, claro, mas aí eu falei, bom, não sei resolver agora, vamos tentar resolver. Aí falei para o aluno, bom, vamos tentar resolver juntos. Aí, devagarzinho, fui resolvendo, e no final consegui resolver, e aí já deixei claro para os alunos que se eu não soubesse, eu ia resolver, e na outra aula eu traria resolvido, os alunos gostaram, então eles gostaram da minha aula, e aí eu consegui, então, começar a dar aula. Foi aí que eu comecei a dar aula, e aí foi que eu realmente descobri que eu gostava de dar aula. Tá? Então, aí eu queria ser cientista, mas aí eu decidi que eu queria ser professor também. Bom, mas aí dessa situação toda, um ensinamento que eu tiro é o seguinte, a gente não pode desistir, porque às vezes, no grande desafio, está aquilo que você realmente vai gostar. Certo? Então, às vezes, você tem um desafio muito grande para resolver, você fica com medo, mas às vezes, quando você encara, você fala, puxa, mas isso até que é legal, não é tão ruim. Então, assim, não tenham medo, tá? Então, quando chegar algum desafio, tentem encarar o desafio e tentem, em pior das hipóteses, vocês não vão perder muita coisa, certo? Vai perder tempo, tá? Bom, aí eu terminei o mestrado, terminei o doutorado, virei professor, aí você tem que parar para pensar assim, né? O que eu queria era ser professor da USP. Bom, já virei professor da USP, e agora? Agora eu faço o quê? Me aposento? Então, e agora? Tipo assim, então aquela coisa, né? Você sobe a montanha, chega lá em cima, você fala, e agora? Agora desce. Não pode, né? Certo? Então, assim, então a minha sugestão é, sempre coloque alguns objetivos que sejam difíceis de ser alcançados, muito difíceis, de preferência.
Por quê? Porque, na verdade, não importa alcançar o objetivo. O que importa é vocês caminharem para ele, certo? Quando vocês conquistam o objetivo, vai dar, claro, uma felicidade, mas ela é curta, certo? E outra coisa é que mesmo que vocês não consigam, as derrotas fazem parte, né? A gente sempre aprende com as derrotas, tá? Então, por exemplo, coloquem algo grande, sei lá, eu quero ganhar um prêmio Nobel, por exemplo, certo? Eu sei que não vou ganhar, mas pelo menos eu vou tentar, eu todo dia vou me iludir, certo? Mas pelo menos vocês vão acordar cedo e vão ter algo para fazer, tá? Então, assim, defina bem os seus sonhos, tá? E outra coisa também que eu vejo quando eu olho para trás é que nosso caminho é cheio de incertezas, né? Então, a gente planeja, mas nem sempre dá do jeito que a gente vê, né? Então, por exemplo, quando você mira uma pedra na praia, você vai ver que você vai andar de maneira tortuosa, você não vai andar de linha reta, né, tá? Então, por exemplo, no meu caso, foi tentando encontrar uma profissão, que eu encontrei um emprego, aí nesse emprego, que eu entrei nesse curso do Senai, com esse curso eu ganhei um prêmio, nesse prêmio eu paguei um curso de computação, consegui um emprego, e aí consegui pagar um cursinho e consegui entrar na USP. Então, vejam que tem uma sequência, mas se me falassem quando eu era criança que ia seguir a sequência, eu não ia acreditar nunca, né, certo? Bom, e outra coisa, uma sugestão final que eu deixo para vocês, é que agora muitos de vocês vão para o mercado, muitos vão para o mestrado, e a gente tem uma tendência a focar muito no trabalho, certo? Então, vocês vão focar muito, tudo é novo, né? Principalmente o pessoal que for para São Paulo trabalhar em banco, tudo é muito novo, mas assim, não vivam apenas do trabalho, tá? Então, assim, cuidem da saúde, divirtam-se, aproveitem a família, os amigos, tenham um hobby, reserve um tempo para vocês. Então, aquela coisa, o trabalho, ele gasta muito tempo e tempo é algo que você tem, mas que você está vendendo quando você está trabalhando, certo? Então, tem que custar muito alto, né, tá? Então, aquela coisa, não tenha que agradar todos e viva a sua vida, não se compare com os outros e sempre tente superar vocês mesmos, tá? Então, o importante é sempre a gente tentar seguir um caminho que deixa a gente feliz, tá? Bom, parabéns de novo pelo curso, aproveitem esse momento e sejam muito felizes. Obrigado. Convidamos a formanda Mariela Renes Lawande para proferir algumas palavras em homenagem aos pais e familiares. Senhoras e senhores, boa tarde. Permitam-me iniciar esta homenagem com uma reflexão. Se o vento sopra em uma única direção, a árvore nascerá torta. Essa frase, embora simples, carrega em si uma profunda sabedoria sobre a natureza da influência e da formação. Assim como a árvore, cujo crescimento pode ser moldado pela constância do vento, nós também somos profundamente influenciados pelo ambiente e pelas pessoas que nos cercam, especialmente nossos pais. Eles são como o vento que nos molda, não para nos fazer tortos, mas para nos fortalecer, nos direcionar e nos ajudar a crescer, retos e fortes, mesmo diante das adversidades. Nossos pais são os primeiros a nos ensinar sobre a vida, sobre o amor, a perseverança, a ética e a resiliência. Eles são os nossos primeiros professores, nossos guias, sempre sopram em nossa direção, não para nos inclinar para onde eles querem, mas para nos ensinar a enfrentar os ventos da vida, a nos adaptar e a tirar força deles. Eles nos ensinam a importância de estarmos enraizados em bons valores. Assim como uma árvore robusta, que mesmo diante de fortes ventanias, permanece firme porque suas raízes são profundas e fortes. Eles nos mostram que, por mais que enfrentemos desafios e tempestades, é possível crescer, florescer e até dar frutos. Nossos pais são também aqueles que celebram nossas conquistas e nos confortam em nossas derrotas. Eles se orgulham de nossos primeiros passos, mesmo sabendo que um dia esses passos nos levarão para longe. Eles nos preparam para o mundo, mas sempre esperam que voltemos para casa. Por isso, hoje, vamos honrá-los para reconhecer seu incansável esforço, seu amor incondicional e a influência eterna que exercem sobre nós. Se somos árvores fortes, retas e frondosas, é porque tivemos pais que souberam como soprar o vento a nosso favor, que nos ensinaram a valorizar a vida, a lutar pelos nossos sonhos e a nunca desistir, independente das adversidades. Portanto, a todos os pais aqui presentes e aqueles que carregamos em nossos corações, nossa mais profunda gratidão. Que possamos sempre lembrar e celebrar o vento que vocês representaram em nossa vida. Um vento que não nos faz crescer tortos, mas que nos direciona para crescermos alto, alcançando nossos sonhos e objetivos. Obrigado, pais, por tudo. Vocês são nossos heróis, nossos mentores, nossos amigos mais queridos.
Hoje, agradecemos a vocês a base sólida sobre a qual construímos nossas vidas. Que sempre possamos fazer vocês se orgulharem, assim como nos orgulhamos de ser seus filhos. Muito obrigada. Neste momento, convidamos os formandos a fazerem a entrega de uma pequena homenagem aos pais e familiares aqui presentes. Ouviremos agora as palavras da professora Kalinka Castelo Branco. Boa tarde a todos mais uma vez. Prezados formados, cara presidente da Comissão de Graduação, professora Sarita, caros coordenadores, familiares, colegas, servidores docentes e técnicos da unidade administrativa. Estamos aqui reunidos para celebrar o ato oficial de conclusão de estudos de bacharelado em matemática, bacharelado em matemática aplicada e computação científica e licenciatura em matemática. É com grande prazer me dirijo a vocês nessa ocasião. Sei que é um momento de muita satisfação pessoal, principalmente aos pais, aos familiares. E é natural que assim seja, porque a finalização de uma etapa de grandes desafios e o diploma de um curso superior em uma instituição de qualidade é uma conquista importante na vida de cada um de vocês. Ao
tenho dúvida de tudo por que vocês passaram aqui. Uma pessoa graduada na USP tem muito mais opções na vida que uma pessoa não graduada ou graduada em uma instituição menos reconhecida pela sua excelência. Vocês têm sorte de estar aqui e nós temos sorte de tê-los. Para vocês, alunos, é o encerramento de um ciclo. Para nós também. No nosso caso, esse ciclo e essa conquista se renovam a cada ano e são sempre motivo de grande satisfação. Vocês sempre ouvem os professores falando, cada um de vocês traz um novo aprendizado para a gente. Não porque vocês estão nos deixando, mas porque essa cerimônia sintetiza o que é talvez a mais importante missão social da Universidade Pública, que é a de formar quadros para o país, de formar seres humanos. Pessoas capacitadas e bem formadas têm um papel muito importante, fundamental em uma sociedade como a nossa, com muita carência e é muito desigual. Capacidade de formação, cada um de vocês tem. Está atestado nesse diploma que está aí, em cada um de vocês. Eu espero que vocês aproveitem essa capacidade e formação, buscando não só o sucesso pessoal, mas também procurando fazer a diferença nesse país que precisa muito de profissionais competentes e éticos em todas as áreas. Seja qual for a área em que vocês pretendem atuar, eu desejo a vocês muito sucesso na carreira e na vida. E espero que vocês continuem a ser motivo de orgulho para todos nós, não só os pais de vocês, mas para todos nós que nos consideramos, de certa forma, pais de vocês também. Voltem para nos visitar, continuem interagindo conosco. Nossos ex-alunos são sempre muito bem-vindos. Tivemos hoje a possibilidade de homenagear 2 exemplos maravilhosos de ex-alunos, colegas de profissão, e que fizeram isso, desenvolveram para a sociedade, devolveram para ela tudo aquilo que aprenderam e conquistaram aqui no CMC. Obrigada, sempre e eterno, alunos e professores, Germano e você. É um prazer enorme estar aqui falando para vocês. Mais uma vez, parabéns formados. Estendo os cumprimentos às suas famílias, que com certeza muito contribuíram para essa conquista de vocês. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e, em nome do magnífico reitor da Universidade de São Paulo, declaro encerrada a sessão solene de colação de grau dos formandos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Obrigada.